Bem, vou continuar falando sobre essas profecias que não se cumprem, para a gente concluir esse bloco. Olha aqui. O que fica claro aqui, é que, de alguma forma, o corpo governante ele brinca com a fé dos adeptos. Eles alteram os fatos, eles escondem as informações para que eles não sejam desmascarados. Ok? Então, é isso que vai ocorrendo no decorrer da história das Testemunhas de Jeová. Um fato não ocorre, e quando não ocorre, eles tentam manipular, eles tentam organizar uma nova data, eles tentam esconder a informação. Por exemplo, se ele registrou isso em alguma revista, depois eles tentam apagar não tem como, mas eles tentam trazer nas revistas seguintes informações que ocultam ou façam você desacreditar na informação anterior, e assim eles vão manipulando mente, corações, enganando as pessoas. Tá? Então, a profecia existente na organização, ou as profecias, elas são profecias que não condizem, não são condizentes com aquilo que as Testemunhas de Jeová pregam. Porque se você fala sobre verdade, você está enganando todo mundo quando você manipula questões onde não existe, onde você manipula questões onde não existe verdade, né? Onde você foi exposto, onde aquilo não aconteceu, tá bom? Próximo quadro, e aqui começa outro quadro importante. Trindade. Quando a gente fala sobre Testemunhas de Jeová serem um grupo de falsos cristãos ou pseudos cristãos, temos que ter em mente, por exemplo, a inerrância da Escritura, temos que ter em mente questões proféticas, por exemplo, falar em nome de Deus e não ocorrer, então desconsidera essa pessoa como um verdadeiro profeta. Mas, assim, o que de fato pega mesmo, não que as outras coisas sejam menos importantes, mas o que de fato pega mesmo são as doutrinas cardeais, as doutrinas importantes da nossa fé cristã, que é essa que iremos iniciar agora, nesse próximo bloco. Vamos começar com a Trindade. O que as Testemunhas de Jeová falam sobre a Trindade? Veja só, elas vão falar para você que a Trindade não é um ensinamento bíblico. Então, raciocínios à base das Escrituras, página 397. A Sociedade Torre de Vigília, ou as Testemunhas de Jeová, ela nega a divindade do Espírito Santo, ela nega a divindade plena de Jesus Cristo. Ao negar a divindade plena de Jesus Cristo, a Sociedade Torre de Vigília comete o grande erro de acreditar no politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. Tá? Por que eu estou afirmando isso? Porque quando você nega que Jesus é Deus único com o Pai, quando você nega isso, como as testemunhas negam, elas vão dividir Jeová, o Deus mais poderoso, e Jesus, o Deus menos poderoso. Mas ambos vão receber adoração. Quer dizer, depende. No momento Jesus recebeu a adoração, em outro momento Jesus recebeu a homenagem. Aí nós vamos ter que decidir. Mas, a princípio, Jesus recebeu a adoração e depois recebeu homenagens, que não é, segundo as Testemunhas de Jeová, adoração. Mas quando elas fazem essa divisão entre Jeová, o poderoso,
ou todo-poderoso, e Jesus o menos poderoso, ela acaba por criar dois deuses. E ela acaba por se dobrar diante de dois deuses, que é considerado politeísmo. Nós, cristãos, somos monoteístas, ou seja, único Deus. Então, acreditamos num único Deus que é trino. Isso a gente já conversou bastante em outros temas. O Márcio já abordou isso, eu não vou entrar mais nesse detalhe aqui. Então, acredito que você já saiba lidar com essa informação, de que o nosso Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não acreditamos em dois deuses ou em três deuses. Acreditamos em um Deus que se manifesta de maneira plural, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não três deuses, mas um único Deus, em pluralidade. Tá bom? As testemunhas de Jeová não acreditam nisso. Elas negam a divindade plena de Jesus, fazendo com que Jesus seja um Deus menor. Lembra de João 1:1, como nós conversamos no quadro anterior? Um Deus em letra minúscula, um Deus menor. Não Deus, Todo-Poderoso. Um Deus. Deusinho. Entendeu? Jesus não é o Criador, Jesus não é o dono do universo, ele é um Deus qualquer. Entendeu? Então, elas negam essa doutrina fundamental da fé cristã. E aqui, você vai ver o trechinho. Eu tenho uma tradução do Novo Mundo, tá vendo essa capinha verde aqui? Ela é uma edição de 1967. Eu tenho outros materiais aqui que mostram as testemunhas de Jeová adorando a Deus. Então, tem lá dentro, existe um material onde elas mostram o público das testemunhas de Jeová que Jesus deve ser adorado. Porém, como nós já vimos, ora eles falam uma coisa, ora eles falam outra coisa. Você percebe aqui na própria tradução do Novo Mundo de 1967 que Jesus deveria ser adorado. Depois, em 1984, você presta atenção, essa já não é mais a edição da capinha verde, é a edição da capinha preta. Então, na capinha verde, tá vendo? Aqui na fotinha você tem, nesta edição de 1967, capinha verde, um Jesus que deve ser adorado. Na edição de 1990 e de 84, capinha preta, você tem um Jesus que deve receber homenagens, não adoração. Então, você percebe que o grupo, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Então, eu preciso que você entenda que há um jogo, uma manipulação para que Jesus seja negado como o único Deus verdadeiro, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Tá bom? Há uma jogada para negar isso. E esse é um problema seríssimo, tá bom? Ela, por exemplo, num texto do Raciocínio à Base das Escrituras, ele tem um trechinho lá assim: será que o fato de se prestar adoração a Jesus prova que ele é Deus? Ou seja, dentro do texto ou do conteúdo central das Testemunhas de Jeová, esse livretinho Raciocínios à Base da Escritura, ele tem uma pergunta lá, onde ela entende que Jesus é adorado. Então você percebe como eles são
é contraditório no que escreve, no que afirma, no que ensina. Tipo assim, Jesus não pode ser adorado, mas quando ele é adorado, isso prova que ele é Deus. Ou seja, ou você presta homenagem, ou você adora, você não sabe, é uma coisa bem confusa entre eles, né? Por fim, para encerrarmos essa questão da Trindade, nesse livreto, isso é um livreto aí, tá, que eles escreveram para negar, ele tem um livretinho chamado Deve-se Crer na Trindade. Eles têm um livreto onde eles vão trabalhar texto por texto, eles vão destruir totalmente a doutrina da Trindade, segundo o entendimento deles, tá bom? Nossa. Então, segundo a compreensão deles, eles vão trabalhar para isso, para destruir a doutrina da Trindade, para provar que Jesus não é Deus, para provar que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo, eu vou ver, a gente já vai chegar lá daqui um pouquinho, é só uma força ativa e nada mais, como uma força do vento, a força do mar, é uma força, e Jesus um Deus pequenininho. Então, quando você vê esse grupo na rua, entenda que esse grupo não é um grupo cristão, ele é um grupo anticristão, ele é um grupo anticristo, ele é contra Cristo, ele faz de Cristo um ser menor, um ser inferior a Jeová. Então, eles negam a divindade plena de Jesus Cristo. Então, eles não podem ser considerados como cristãos. Eles são considerados como um grupo religioso qualquer, menos como cristão, tá bom? Veja só o que eles escreveram aqui nesse livretinho Deve-se Crer na Trindade, página 8. Assim, o papel de Constantino foi decisivo. Depois de 2 meses de furiosos debates religiosos, esse político pagão interviu e decidiu em favor dos que dizem que Jesus era Deus. Então, no entendimento das testemunhas de Jeová, o que ficou claro é que Constantino era um político que simplesmente decidiu por um grupo, que era o grupo que afirmava que Jesus era Deus. Então, aqui nas entrelinhas está sendo dito que a doutrina da Trindade nada mais é do que um algo político. Ela surgiu por uma guerra política, por causa de debates religiosos, e aqui entenda debates religiosos como quase uma guerra civil dentro do Império. Tá bom, gente? Entenda isso bem. Não era simplesmente um debate de religioso, como a gente vê hoje no YouTube, um cara sentadinho numa cadeira, debatendo ali, não. Isso aqui envolvia questões civis dentro do Império. Então, quando eles falam que isso foi só uma jogada política, eles querem minimizar essa questão. E você não pode se dobrar a isso. Se você é cristão, você tem que afirmar a doutrina da Trindade. Ok? Próximo quadro. Jesus é todo-poderoso? Sim ou não? Sim. Para as testemunhas de Jeová, não. Por exemplo, Jesus não é todo-poderoso, ele não é o criador de todas as coisas, ele é um ser criado. Veja aqui, ó, conhecimento que conduz à vida eterna. Isso é o que eles estão falando, tá, gente? Não é o que eu estou falando. Jesus foi chamado de Filho unigênito de Deus porque Jeová o criou. Diretamente, eles usam a base de João 3,16. E no mesmo livreto chamado Deve-se Crer na Trindade, na página 15, eles vão usar um jogo de palavrinha ali. Soa-lhe lógico isso? Pode um homem ser pai de um filho sem tê-lo gerado? Então você está vendo aqui, ó, Jesus foi criado, Jesus foi gerado. Ou seja, em um momento, Jesus ele passou a existir. Ele não era eterno.
Em um momento, Jeová o criou. Ele nunca foi eterno, como Jeová era eterno. Você percebe a profundidade desse erro doutrinário? Você percebe a profundidade do que está sendo dito nessas palavras? Jesus teve um começo. Você consegue perceber isso? Ele não é um Deus pleno, ele teve um começo. Ele foi criado como o homem foi criado, como a terra, o universo foi criado. Houve um momento em que o Pai o criou, Jeová o criou. E a partir dele, todas as outras coisas foram criadas. Então, vamos dizer assim, Jeová estava lá de boa e falou, vou fazer um filho, vou criar um filho. E deste filho, a partir desse filho, todas as outras coisas serão criadas. Então, era como se Deus não tivesse nada a fazer. Ele falou, vou criar aqui um ser parecido comigo, um pouco assim parecido comigo, né? Mas não igual a eu, assim, não, na totalidade, mas alguém que pode ser parecido. Eu vou criar esse ser parecido comigo. Ele criou Jesus. Você percebe o grande problema aqui? Então, aqui eles estão afirmando Jesus como alguém criado, como alguém gerado. E depois eles vão usar um joguinho de palavras também aqui, mas não é Jesus chamado de Deus na Bíblia? Perguntinha, né? Bem casual. Mas Jesus não é chamado de Deus na Bíblia? Poderá perguntar alguém. Isto é verdade. Contudo, Satanás é chamado de Deus também. Então, eles estão comparando assim que... Por que Jesus é chamado de Deus na Bíblia? Não. E Satanás também? Isso não quer dizer que ele seja Deus, Deus de fato. Você consegue entender aqui? Eles não conseguem entender de fato, assim. Não, Satanás também foi chamado de Deus, e ele não era Deus. Não é porque Jesus foi chamado de Deus nas Escrituras que ele seja Deus. Porém, Jesus curou, Jesus recebeu adoração, Jesus comandou os elementos naturais como vento, mar, fúria do mar, fúria de vento. Jesus ressuscitou mortos, Jesus perdoou o pecado. Então, se Jesus não era Deus, como afirmava ser, algo está errado na teologia das testemunhas de Jeová. Ok? Qual é o verdadeiro significado da palavra unigênito? Por exemplo, quando eles falam unigênito lá, eles falam que Jesus foi criado, que Jesus foi, como é que eu posso dizer? A forma como eles usam monogênito, ali no texto de João 3,16, é uma forma de criação, de paternidade, de alguém que é gerado a partir de uma relação sexual, vamos dizer assim. Mas o texto aqui, de João 3,16, a expressão unigênito, né? Unigênito, Filho de Deus, quando ela é analisada à luz do idioma original, monogênes, ela quer dizer da mesma espécie, do mesmo gênero, da mesma natureza, igual. Então, isto significa que Jesus é singular, ele é único, com a natureza de Deus. É o próprio Cristo que reflete de forma clara aquilo que foi, ou ele mesmo empregou sobre si, o título de o Filho de Deus. E isso provocou a ira dos seus contemporâneos, ou dos seus conterrâneos, que desejaram apedrejá-lo, porque ele afirmava ser o Filho de Deus. Então, eles entenderam o que ele estava dizendo, como ser o Filho de Deus. Então, não existe essa questão de um Jesus menor, um Jesus que um dia foi criado. Jesus é um,
o Filho de Deus, igual a Deus o Pai, igual a Jeová, da mesma natureza, da mesma espécie, do mesmo poder, dos mesmos atributos. Então não existe um Jesus menor, só existe um Jesus. E esse Jesus ele é totalmente poderoso. Próximo quadro. Jesus ressuscitou corporalmente? Bem, essa é uma outra questão. Segundo as testemunhas de Jeová, Jesus não ressuscitou corporalmente. Jesus ressuscitou espiritualmente. Isso aqui implica diretamente na doutrina da ressurreição dos corpos. Tá bom, gente? Isso é bem complicado também. Veja só o que eles estão dizendo. Ao ser ressuscitado dentre os mortos, Jesus foi produzido com um corpo espiritual. Ou seja, Jesus não ressuscitou no seu próprio corpo, ele ressuscitou num corpo espiritual. Veja só outra alegação que eles vão falar. O homem terrestre, Jesus de Nazaré, não existe mais. Ou seja, aquele Jesus que subiu ao céu diante dos seus apóstolos, dos seus discípulos, foi elevado ao céu, né, lá no final de Lucas e no início de Atos, você tem mais esse registro, ele não subiu com o seu corpo terrestre que tinha sido traspassado ali com os pregos, ele subiu num corpo espiritual. Então você vê que aqui nós temos um grande problema também com a doutrina da ressurreição. Veja só, embora aparecesse a Tomé, isso aqui é outro ensino deles, veja só, num corpo similar ao em que fora morto, ele assumiu também corpos diferentes ao aparecer aos seus seguidores. Então aqui também, ó, veja, eles estão alegando que Jesus apareceu em vários outros corpos diferentes, não no seu corpo. Ok, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia está falando sobre isso? Prevendo isso, o que a Bíblia diz sobre isso? Jesus ressuscitou num outro corpo? O que dizer sobre isso? Por exemplo, 1 Coríntios 44, esse é um versículo que eles usam muito, né? Sobre um corpo espiritual, um corpo imortal. Então, a partir desse corpo espiritual, eles alegam que Jesus ressuscitou espiritualmente, não de uma forma, não com o corpo. Então, quando você lê aqui 1 Coríntios 15, 44, você vai encontrar lá a expressão um corpo espiritual. Essa é uma explicação onde o autor ele vai trabalhar o texto. Um corpo espiritual é um corpo imortal, não um corpo imaterial. Um corpo espiritual é aquele que é dominado pelo Espírito e não é um corpo desprovido de matéria. Então aqui você já coloca por terra essa ideia de que Jesus nasceu com um corpo espiritual. A palavra grega pneumáticos, nesta passagem, traduzida como espiritual, significa um corpo dirigido pelo Espírito, em oposição ao que está sob o domínio da carne. Este corpo ele não é governado pela carne que perece, mas pelo Espírito que permanece. Aí você vai ver lá os outros versos 50 e 58 do mesmo capítulo. Assim, corpo espiritual não significa corpo imaterial e invisível. Então, quando as testemunhas de Jeová usam 1 Coríntios 15, 44, para falar que Jesus andou por aí em um corpo espiritual, ora no corpo de um, ora no corpo de outro, isso demonstra, revela a falta de conhecimento bíblico e a manipulação para enganar as pessoas, tá bom? Então você vê aí que o texto nada está dizendo sobre um corpo imaterial e invisível. Tá bom, gente? O Espírito Santo,
é uma força ativa de Deus? Bem, segundo as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa. E, por consequência, não é uma pessoa dos deuses. Lembra que eu falei para vocês que elas alegam que quem acredita na doutrina da Trindade acredita em deuses? Então, tá aí, ó. Rutherford novamente aí, nos dando o ar da graça, falando que o Espírito Santo não é uma pessoa, ou uma pessoa dos deuses da Trindade. Então, por exemplo, uma perguntinha lá no raciocínio à base das Escrituras. Veja só o que eles vão falar aí. O que é o Espírito Santo? Veja que o Espírito Santo aí está em letra minúscula, tá, gente? Observa aí bem direitinho. O Espírito Santo aí tem letra minúscula. A correta identificação do Espírito Santo deve se ajustar-se a todos os textos que se referem a esse Espírito. Com tal conceito, é lógico concluir que o Espírito Santo seja a força ativa de Deus. Não é uma pessoa, mas a poderosa força de Deus que faz emanar de si mesmo para realizar sua santa vontade. Então, aqui, ó, já fica claro que as testemunhas de Jeová, elas vão negar a terceira pessoa da Trindade. Elas negam que o Espírito Santo seja uma pessoa como Pai, como Filho. Elas afirmam que o Espírito Santo não é ninguém, ele é uma força, como o Verbo, tá bom? O Espírito Santo não é uma força cega, descontrolada, como as forças da natureza, raios, furacões, etc. Porém, desculpa, está a todo tempo sob o controle dele, Jeová, e por consequência pode ser comparado como um raio de radar. Veja agora que interessante. Assim, a força ativa de Deus não é algo indomável, é algo que está sob o domínio de Deus. Então, ou seja, o Espírito Santo não é alguém, ele é uma força, como o vento que está dominado. E trabalha segundo o propósito de Deus. Não como uma pessoa, mas como uma energia, algo que faça com que as coisas se movam, tá bom? Mas olha só que interessante aqui, presta bem atenção. Quem é o diabo? Satanás, o diabo, é uma pessoa real. As testemunhas de Jeová negam que o Espírito Santo é uma pessoa, mas afirmam que o diabo é uma pessoa real. O grupo Testemunho de Jeová nega que o Espírito Santo é uma pessoa, mas afirma que o diabo é uma pessoa real. Consegue compreender? O que está sendo dito aqui? Eu nego Deus como pessoa real, a terceira pessoa da Trindade, e afirmo que o diabo é uma pessoa real. Não nego o diabo como pessoa real, mas nego a terceira pessoa da Trindade como uma pessoa real. Quando eu falo para você que este grupo é um grupo anticristo, está aqui. Quando você nega Cristo, quando você nega o Espírito Santo, mas coloca o diabo como uma pessoa real, dando valor a essa pessoa no sentido de que ele é real e negando o Espírito Santo como uma pessoa real, você só pode ser algo que trabalha contra Cristo, não a favor de Cristo. Próximo bloco. Estamos caminhando para o final, tá, gente? O inferno é real? Bem, para as testemunhas de Jeová, o inferno não é real. O inferno não existe. Como diz a minha esposa, como assim? Bem, o inferno não é real para uma testemunha de Jeová. Veja o que elas vão falar sobre o inferno.
O Seol, o Hades, que é o inferno, não se referem a um lugar de tormento, mas à sepultura comum da humanidade. Então, eles pegam o termo grego, o termo hebraico aqui, que fala sobre inferno, que também é usado como sepultura, e eles alegam que, quando esses termos são usados no Antigo Testamento, no Novo Testamento, isso se refere a um lugar, isso não se refere a um lugar de tormento. Isso simplesmente se refere a um lugar chamado sepultura, a uma cova, a um jazigo ali no cemitério, Areia Branca, ou qualquer outro lugar aí, no Guarujá. Isso fala de uma campa, de um túmulo, não fala de tormento. Então, com base nisso, eles vão negar a doutrina do inferno. Com base nisso, eles vão alegar que o inferno, como um estado de condenação eterna, não existe. E veja só, aqui, o Charles Russell, ele foi durante muito tempo alguém que acreditou na doutrina da tortura eterna, das almas condenadas ao inferno. Porém, ele foi derrotado num debate e foi impulsionado a ser cético a respeito do inferno e do tormento. Então, ele foi alguém que acreditou durante muito tempo sobre a doutrina do inferno e do tormento como algo literal. Mas quando ele perdeu esse debate com um amigo que era descrente, ele abandonou essa doutrina e passou a negá-la. E as testemunhas de Jeová fazem isso até o dia de hoje. Veja esse próximo quadro aqui. O que eles vão falar aqui para nós? O que eles vão nos ensinar? A doutrina do inferno ardente, onde os ímpios, depois da morte, são torturados para sempre, não pode ser verdadeira. Principalmente por 4 razões. Então, eles estão falando que existem 4 razões para não se acreditar no inferno ou na condenação eterna. Porque está inteiramente fora das Escrituras. Veja só, está inteiramente fora das Escrituras, porque é irracional, porque é contrária ao amor de Deus, porque é repugnante à justiça. Então, esses são os 4 motivos porque eu não devo crer na doutrina do inferno e da condenação eterna. Então, isso vai contradizer Jesus sobre Marcos 9, onde ele fala de um fogo que nunca se apaga, de um fogo que nunca de um fogo que nunca termina, onde o verme não morre, onde Cristo morre em favor de pecadores para nos livrar da ira divina que irá ocorrer sobre o diabo, seus anjos e sobre todos os rebeldes. Então, o grupo Testemunho de Jeová, eles acabam por nos negar isso. Então, eles vão continuar. Daí vê-se claramente que o inferno, o Seol, o Hades, significa sepultura, o túmulo, a condição a que todos os bons e os maus chegam, a esperar o dia da ressurreição. Enquanto o Gehenna, é a condição de destruição a que o diabo e seus demônios e todos os opositores do governo teocrático de Jeová chegarão. Condição esta que não há recobro ou ressurreição. Então, o que eles estão dizendo aqui? Você não deve acreditar na doutrina da condenação eterna. Por quê? Existem 4 motivos óbvios. Ela não está nas Escrituras, ela é irracional, ela é contrária ao amor de Deus, ela é repugnante à justiça. Aí, na sequência, eles vão dar uma nova interpretação a isso.
Eles vão falar, olha, o que fica claro é que inferno e o Hades nada mais é do que a sepultura, um túmulo. A condição é que todos irão para um túmulo, todos irão para uma cova. É isso que significa inferno na Bíblia, cova, sepultura, nada mais do que isso. E ali, essas pessoas que morreram vão aguardar o dia da ressurreição. A ressurreição vai ocorrer para aquele que foi fiel a Jeová. Quem não foi fiel a Jeová vai passar a não mais existir. É isso que as testemunhas de Jeová ensinam. É aqui que, nesse finalzinho, ó, quem, o Geena, que eles falam que é o Geena nas escrituras, pessoal, ele, na verdade, é o lago de fogo. É aquele texto lá de Apocalipse 20, 21, onde o diabo, seus anjos e todos os rebeldes serão lançados no lago de fogo para a condenação eterna. Eles falam que esse Geena aqui, que é o que também está registrado em Marcos 9, é uma condição para o diabo, é uma condição de destruição total, é uma condição de não passar mais a existir. É isso que eles vão falar. Não existe condenação eterna. A condenação é não existir nunca mais. Vocês não vão sofrer a eternidade, vocês vão simplesmente passar a não existir. E quem foi fiel a Jeová vai ressurgir. Pessoal, eu tenho um minutinho. Vou para o próximo quadro. Compreendeu? Depois, se você quiser, eu abro um quadro para perguntas e respostas, tá bom? Próximo quadro. Então, a Sociedade Torre de Vigília, ela ensina que o homem se acaba quando morre, afirmando que o mesmo acontece aos animais. Negam a doutrina bíblica de que a alma humana sobrevive à morte. Gostam de citar textos como Salmo 115, 17, Eclesiastes 3, 19, interpretando essas passagens bíblicas fora do seu contexto, violando, assim, os princípios mais rudimentares da hermenêutica. Nenhuma passagem bíblica deve ser interpretada isoladamente. Essa crença da testemunha de Jeová não tem fundamento bíblico. Então, quando a testemunha de Jeová afirma que não existe inferno, ela não deve ser acreditada, tá, gente?